Oi, pessoal. Então, vamos fazer a questão 3 agora de 2016-1. Te dá esse polinômio com coeficientes inteiros, né? Está escrito aí que os coeficientes são inteiros. E você tem uma raiz racional, A sobre B, onde A e B são inteiros primos entre si, quer dizer, a fração é irredutível. E nós queremos provar que o A0 é múltiplo de A e que o AN é múltiplo de B. Tá? Então, primeiro a gente traduz, raiz significa isso aqui, que P de A sobre B é igual a zero, certo? O que significa, substituindo lá em cima, que AN vezes A sobre B elevado a N, eu já vou separar isso aqui, né? Vai ficar AN, A elevado a N sobre B elevado a N, mais AN menos 1, A elevado a N menos 1, B elevado a N menos 1. E assim por diante. O A2 vai ficar multiplicado por A ao quadrado dividido por B ao quadrado. O A1 por A sobre B. E o A0 está assim, e tudo isso é igual a zero. Tá bom? O que a gente faz com essa igualdade aí? Tem muita opção aqui, na verdade. Nós estamos falando de números inteiros. A gente quer estudar divisibilidade. Nós gostaríamos de trabalhar com números inteiros, né? Então, nós gostaríamos de eliminar esses denominadores aqui, certo? Para eliminar esses denominadores, ou faz a conta, põe no mesmo denominador, mas o mais simples é multiplicar tudo por B. B é claro que é diferente de zero, porque é denominador de uma fração, né? De um número racional. Então, B é diferente de zero, a gente multiplica tudo aqui por B. Por B não, né? Por B elevado a N, ok? Que é o maior denominador que nós temos aqui. Então, multiplicando tudo por B elevado a N, a gente vai eliminar os denominadores. Deixa eu deixar indicado isso aqui. Então, vamos multiplicar por B elevado a N. Multiplicando por B elevado a N, nós vamos concluir que AN vezes A elevado a N, certo? Aqui, AN menos 1 vai ficar multiplicado por B elevado a N, né? Dividido por B elevado a N menos 1, isso é o quê? B, né? Então, isso vai ser A elevado a N menos 1 vezes B. E assim por diante, né? O próximo vai ser A elevado a N menos 2 vezes B ao quadrado, etc. O A2 fica multiplicado por A ao quadrado. E aqui, B elevado a N menos 2. A1 vezes A vezes B elevado a N menos 1. E, finalmente, A0 vezes B elevado a N. Tudo isso continua sendo igual a zero, né? Porque é 0 vezes B elevado a N. Tá? Agora, pode até ser um exagero, mas se eu quero provar que alguma coisa é múltiplo de A, uma alternativa é olhar essa igualdade módulo A, né? Fazer congruência módulo A, certo? Pode até ser meio exagerado usar a linguagem de congruência para resolver esse problema, mas como nós temos a linguagem de congruências disponível, né? Vale a pena. Porque o que é essa igualdade? Como é que é essa igualdade módulo A? Qualquer múltiplo de A vai virar zero, ok? Tá vendo que esse aqui é múltiplo de A? Esse aqui também tem A elevado a N menos 1, esse aqui também tem A. Só uma dessas parcelas não tem o A, que é o A0 vezes B elevado a N. Então, essa é a única parcela que não é imediatamente múltipla de A, certo? Então, se a gente olhar essa igualdade módulo A, nós vamos ficar com o seguinte. Então, essa igualdade aqui implica que
Todas as parcelas são 0 módulo A, exceto a última, então repete a última, A0, B elevado a N é congruente a 0 módulo A. Certo? Acontece que, como A e B são primos entre si, B elevado a N e A também são primos entre si, certo? Porque qualquer fator comum do B elevado a N com A, né, teria que vir, qualquer fator primo, né, comum do B elevado a N com A, teria que ser um fator primo do B também, que seria comum com o A, né? Então, B elevado a N é primo com A também. Se um produto é múltiplo de A e um dos fatores é primo com A, qual a conclusão? Isso. O outro fator, com certeza, é múltiplo de A, ok? Então, isso é verdade e... né, como B elevado a N e A são primos entre si, temos A0 múltiplo de A. Certo? A0 múltiplo de A. Falta ainda provar que o AN é múltiplo de B. Adivinha como a gente vai fazer isso? Congruência módulo B, né? Então, analogamente, é realmente análogo, né, pessoal? Acho que nem preciso escrever, né? Eu vou escrever. AN, A elevado a N menos 1, vai ser congruente a 0 módulo B. Porque todas essas parcelas, faltou um mais aqui agora que eu vi. Todas essas parcelas são múltiplos de B, né? E, portanto, são 0 módulo B. A única que não é imediatamente 0 módulo B é essa. Então fica... Por que N menos 1? É A elevado a N. Não entendi porque eu coloquei N menos 1. A elevado a N, né? E a mesma coisa. O A elevado a N e o B são primos entre si, certo? Então, temos que o AN é múltiplo de B. AN congruente a 0 módulo B, ou seja, AN é múltiplo de B. Isso é o que nós queríamos provar, né? Queríamos provar que o A0 é múltiplo de A e que o AN é múltiplo de B, né? Terminamos o item B no outro quadro daqui a pouco, tá? Então vamos lá? Vamos fazer o item B. O item B é assim, a gente quer calcular todas as raízes reais desse polinômio, né? É um polinômio do quarto grau, né? Então, antes de sair pesquisando a fórmula de resolução de equações do quarto grau, que existe, mas é bem desagradável de usar, né? A gente tenta coisas mais simples, certo? Então, o mais simples é procurar primeiro raízes inteiras, né? Depois raízes racionais. E para isso, o teorema que a gente provou no item A é muito útil, né? Bom, qualquer raiz racional vai ter o numerador divisor de 3 e o denominador divisor de 2, né? Mas antes mesmo de usar isso, a gente tenta os números que sempre podem ser, né, que sempre são divisores de todo mundo, que é o 1 e o menos 1, certo? Então, soma os coeficientes aqui, não vai dar 0, né? A soma dos coeficientes aqui não vai dar 0, aqui já dá 0. A soma dos coeficientes dá menos 4, se não me engano. Então, 1 não é raiz. A gente tenta menos 1. Menos 1 é só somar alternadamente os coeficientes. Então, fica 2 menos 1, que dá 1. 1 menos 7, menos 6. Aí aqui vai dar mais 3, né? Menos 6 mais 3 dá menos 3, que com esse mais 3 dá 0, né? Que sorte! Então, menos 1 é raiz, por inspeção, certo? No momento que a gente encontra uma raiz,
nós podemos dividir o polinômio por x menos essa raiz. O melhor jeito de fazer isso é usar o algoritmo de Briot-Ruffini, né? Então, vamos montar aqui o algoritmo de Briot-Ruffini. O polinômio. Os coeficientes do polinômio são 2, 1, menos 7, menos 3 e 3, certo? Eu já descobri que menos 1 é raiz, então eu coloco menos 1 aqui e aplico o algoritmo de Briot-Ruffini, né? Como é que é? O primeiro coeficiente, ele vem aqui para baixo igualzinho, e agora multiplica e soma com o próximo. Então, multiplica por menos 1, menos 2 com 1, menos 1, certo? Isso é exatamente a conta que a gente acabou de fazer, né? 1 com menos 7, menos 6, mais 6 com menos 3 dá mais 3, e finalmente, menos 3 somado com 3 vai dar 0. Ok? Qual é a vantagem do algoritmo de Briot-Ruffini? Ele já te dá o quociente da divisão aqui. E o que significa o seguinte, que as raízes do polinômio original são menos 1 e as raízes deste polinômio aqui, do polinômio que tem esses coeficientes. Tá certo? E é ótimo que a gente já está com o algoritmo de Briot-Ruffini aqui montado, porque o melhor jeito de testar potenciais raízes é usar o algoritmo de Briot-Ruffini, né? Porque esse último coeficiente aqui, dando 0 ou não, ele é o valor numérico do polinômio, substituindo x por esse valor inicial aqui, tá? Então, por exemplo, vamos testar primeiro as possíveis raízes inteiras, né? Além do 1 e menos 1, são divisores do 3. Divisores do 3, além do 1 e menos 1, 3 e menos 3. Então, a gente vê aqui se 3 ou menos 3 podem ser raízes. O mais rápido é usar, de novo, o algoritmo de Briot-Ruffini. Então, vamos tentar aqui o 3, por exemplo. Será que 3 é raiz? Em vez de substituir no polinômio, é mais rápido usar o algoritmo de Briot-Ruffini mesmo. Então, dá 2, 6, menos 1, 5, 15, menos 6, 9, e aqui a gente já viu que não vai dar 0, porque deu positivo 27, mas aqui dá 30, certo? Então dá muito grande e não deu 0. Então 3 não é raiz. Descartei o 3, né? Para ganhar tempo, eu já coloco o próximo candidato aqui embaixo, ó, e continuo tentando, certo? Só que é bom riscar aqui para não confundir, que os coeficientes são esses, né? Estou tentando menos 3 agora naquele polinômio lá, certo? Então, 2, menos 6 com menos 1, menos 7. Aqui dá 21. 21 menos 6 dá 15, né? 21 menos 6, 15. E aqui deu menos 45 mais 3, já viu que não vai dar 0. Corta aqui, tá? Corta esse. Nem 3 nem menos 3 são raízes, certo? Então, outras possíveis raízes não vão ser inteiras, mas podem ser racionais não inteiros, né? Racionais não inteiros, para serem raízes aqui, o denominador tem que ser um divisor de 2, lembra? É o item A. Divisor de 2, além do 1 e menos 1, só 2 e menos 2, né? Então, vamos tentar, primeiro, 1 sobre 2, depois menos 1 sobre 2. Se não der certo, a gente tenta menos 3 sobre 2 e 3 sobre 2. São todas as possibilidades, certo? A gente podia fazer alguma esperteza aqui de olhar os tamanhos e tal para descartar alguma coisa, mas não precisa, né? A gente pode simplesmente arregaçar as mangas e fazer as possibilidades. Então, vamos lá. Faz esse meio aqui. 2. Meio vezes 2 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Ok? Meio vezes 0, 0. Com menos 6, menos 6. Certo? E meio vezes menos 6, menos 3. Com aquele 3 lá,
Dá zero. Ó, encontramos, certo? Sorte, né? Podíamos não encontrar. Teríamos que testar ainda menos 1/2, 3/2 e menos 3/2. Se nenhum desses fosse raiz, nós teríamos certeza de que esse polinômio não tem mais raízes racionais. Possíveis raízes teriam que ser números irracionais, tá bom? Ok. Achei o meio e mais do que isso, o polinômio quociente aqui ficou muito simples, certo? Então o problema está praticamente resolvido, certo? Então, após a aplicação desse algoritmo de Breuer-Ruffini, certo? Então, resumindo, testei o menos 1, eu testei até antes de fazer o Breuer-Ruffini, já sabia que era a raiz. Usei o Breuer-Ruffini para diminuir o grau do polinômio. Testei as outras possíveis raízes inteiras, 3 e menos 3, né? Já aproveitei aqui o próprio esquema do Breuer-Ruffini para ganhar tempo e fui testando as racionais. Testei o meio e deu certo. Que sorte, né? Agora, concluindo. Então, logo as raízes são menos 1, meio e as raízes desse último quociente aqui, que é um polinômio muito simples de analisar, certo? Que polinômio é esse? É 2x² menos 6, certo? Esse polinômio 2x² menos 6, é claro que é 2 em evidência, x² menos 3. Quais são as raízes desse polinômio aqui? Raiz de 3 e menos raiz de 3, né? Se você quiser, já deixa ele até fatorado, né? Isso é x menos raiz de 3, que multiplica x mais raiz de 3, certo? Então, resposta. Quais são todas as raízes daquele polinômio do quarto grau? As raízes são menos 1, meio, raiz de 3 e menos raiz de 3. Ok?